Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal dedicado a compartilhar as profundas percepções e sabedoria do contatado andromedano Alex Collier. Se você é novo, prepare-se para uma jornada que expande a sua mente e consciência, te aproxima da compreensão das mensagens dos andromedanos da quinta densidade. Para aqueles que estão retornando agora, agradecemos o apoio contínuo. Antes de mergulhar no conteúdo de hoje, gostaríamos de pedir um pequeno favor. Se você acha útil o conhecimento compartilhado nesse vídeo, clique no botão curtir e inscreva-se no canal. Clique no sino para não perder nenhuma atualização. Seu engajamento nos ajuda a ampliar as mensagens de Alex, nos permitindo alcançar um público maior. Gostamos muito de ouvir a sua opinião. Interaja nos comentários, seja uma pergunta, seus pensamentos, até mesmo um emoji. Cada comentário conta, nós lemos todos os comentários e o seu feedback é extremamente valioso para nós, pois contribui para a nossa missão de expandir essa comunidade. Então, por favor, não hesite em deixar os seus comentários. Além disso, se você quiser nos apoiar ainda mais, clique no símbolo do coração. Esse pequeno gesto nos permite continuar trazendo a você mais mensagens de Alex. O vídeo de hoje inclui uma compilação de várias das muitas perguntas que Alex recebeu nos últimos anos. Então, por favor, sente-se, relaxe e aproveite o vídeo de hoje. Receberemos assistência da Federação Galáctica de Mundos se houver uma revolta chinesa na América ou se a rede elétrica falhar. Agradeço qualquer informação que você possa compartilhar. Estamos no meio da tempestade. Sim, a Federação Galáctica. Em qual federação devemos nos focar? Tá. Você ouve a mídia. Em primeiro lugar, já estamos recebendo muita ajuda e já tem muitos anos. Anos e anos. Talvez você queira considerar a possibilidade de que, se o nosso sistema de rede elétrica falhar, isso pode ocorrer porque ele precisa reiniciar diversos componentes diferentes. Por exemplo, pode ser necessário reestruturar todo o complexo militar e industrial. Pode ser que seja necessário reconfigurar toda a infraestrutura do nosso sistema de rede elétrica nos Estados Unidos, com a adição de novas tecnologias, como a energia sem fio. Você também pode considerar a ideia de que, para desativá-lo, seria necessário descartar o antigo sistema de internet ou o novo sistema de internet QFS. Alguns serão em terra, outros serão Starlink. Há muitas coisas relacionadas a isso. A questão central de toda essa história chinesa, ou russa, ou iraniana, ou terrorista, é que é sempre a mesma coisa, para gerar medo. E sabe, o que dizer sobre uma tempestade elétrica? Eu cresci em Nova York na época daquele enorme apagão, que deixou Nova York inteira sem energia por quase uma semana, sabe? Eles não estavam assustando todo mundo, todos se uniram e trabalharam juntos. Todo mundo fazia churrasco, porque não dava para cozinhar sem um fogão a gás. Se você tivesse eletricidade, você fazia churrasco ou cozinhava o jantar na casa de um amigo e assim conhecia seus vizinhos. Tudo é uma questão de perspectiva, tudo depende do ponto de vista. Tente se libertar do medo. Evidências falsas que parecem reais
Em 90% dos casos é exatamente isso. Não vá nessa. Tente não entrar nessa. Tudo vai ficar bem. Se você está realmente muito preocupado, existe uma empresa chamada Surge. Eles fabricam uma lâmpada LED que tem uma bateria dentro. Se as luzes se apagarem, essa bateria manterá a luz acesa por até 6 horas. É uma LED, não é uma lâmpada incandescente. Você pode colocá-los em lugares da sua casa, nas escadas, na garagem. Você ainda pode fazer o que eu acredito, desparafusar um pouco para que a energia seja desligada durante o dia. À noite você pode ligá-la novamente e funciona por até 6 horas seguidas. Tem velas, existem diferentes tipos de lanternas que permitem carregar seu celular 3 ou 4, 5 vezes. Existem várias coisas que você pode fazer se estiver tão preocupado com essa questão. Mas não é o fim do mundo. O problema com a escuridão é que ela sempre cria inimigos e os coloca uns contra os outros. E o que acontece é que depois de criarem esse atrito, eles se acomodam, se alimentam dessa energia. E quando entram em guerra uns contra os outros, eles não apenas se alimentam dessa energia, mas também dos corpos. E ao mesmo tempo, estão vendendo armas para que ambos os lados se matem. É isso que vem acontecendo. Isso está acontecendo aqui há muito tempo. Desde sempre e para sempre. Encontre esse espaço de calma dentro de si mesmo e tente permanecer nele. Vai ficar tudo bem, mas basta garantir que a sua despensa esteja cheia. Você tem estoque de alimentos? Seus carros estão com os tanques cheios? Se você tem animais, certifique que eles tenham ração, e você também tem ração para eles, armazene, e vai ficar tudo bem, porque nós vamos ficar bem. Aloha, Alex, espero que esteja agradável. O que você acha do relatório Durham? Dizemos Durham na Grã-Bretanha, o relatório Durham, em sua maior parte, não menciona nomes dos altos escalões. Você acha que ele não tinha provas concretas ou que estava com medo de ir tão longe? Será que isso faz parte de uma estratégia de divulgação mais lenta? Mahala. Obrigado pelo seu extraordinário serviço. Sherry Lynn. Eu acho que são 2 relatórios, aquele que foi divulgado ao público e aquele que foi dado àqueles que precisavam vê-lo. Sabemos que são os nomes, sabemos quem eram essas pessoas. O que não precisamos são pessoas por aí tentando tirar a vida dos atores que substituíram aqueles que já foram removidos. Foi por isso que eu acabei daqueles que já foram removidos. Foi por isso que eu acabei de dizer o que eu disse. Todos nós sabemos quem são esses atores. Todos nós sabemos quem fez isso. Ninguém quer a gente em modo cinético. Porque uma vez que isso aconteça, onde vai parar? Essa é a minha opinião. Essa é a minha própria visão sobre o assunto. Penso que o verdadeiro problema é a disseminação da informação ao longo da hierarquia militar. Porque temos um exército dividido.
qual é essa porcentagem? Não sei, mas nós sabemos, temos alguns de um lado, alguns de outro. Se as Forças Armadas vão se mobilizar e fazer o que precisa ser feito, praticamente todos precisam estar alinhados. Tenho certeza de que a informação está circulando entre os militares para que todos estejam alinhados. Quantos milhões temos aqui nos Estados Unidos? Milhões de milhares na ativa. Milhões de militares na ativa. Eles vão precisar lidar com isso de uma maneira muito apropriada. Porque nós somos 200 milhões. Só entre os caçadores existem 17 milhões, todos atiradores de elite. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Temos 20 milhões de veteranos que ainda estão vivos. Muitos deles adoeceram devido ao atendimento precário do Departamento de Assuntos de Veteranos, pois foram obrigados a receber esses tratamentos no braço para continuarem recebendo os seus salários. Aquele negócio que fura o braço. Estão doentes, não têm absolutamente nada a perder nesse momento. Portanto, eles realmente precisam ter cuidado aqui. E eu entendo a situação em que eles se encontram, entendo mesmo. É uma situação precária. Mas, na minha opinião, se você pretende derrubar o Estado profundo, precisa de apoio. E esse apoio deve vir do povo americano. É preciso que sejam essas pessoas para te protegerem. Porque somos nós que vamos herdar essa bagunça. Somos nós que precisamos limpar essa bagunça. Faz sentido envolvê-los no processo para que eles te apoiem, porque se nos protegermos uns aos outros, permaneceremos livres. Isso é uma verdade absoluta. Nós sabemos que isso vai acontecer. Todos nós sabemos que isso vai acontecer. 90% de nós queremos a mesma coisa. Queremos justiça. Queremos que esse câncer seja removido. Nós queremos poder seguir em frente e reconstruir o nosso país. Eu não preciso ficar insistindo nesse assunto. Eles estão ouvindo, eles sabem. Eu sei que eles sabem. E eles sabem que nós sabemos. E sabemos que eles sabem. Quem está com o maldito botão? Quem tem o botão? O botão de iniciar. Quem tem? É o Pentágono? É a CIA? Quem tem o botão? Espero que esteja gostando do vídeo. Não perca essa oportunidade. Oi, Alex. Obrigado por tudo que você faz. Você sabe qual será o impacto se houver sobre Nezara Gesara QFS agora que o acordo para suspender o teto da dívida de 34 trilhões de dólares da economia dos Estados Unidos terá em algum momento?
Eu entendi a pergunta, eu entendi por que você fez. Mas há muitas outras coisas acontecendo. Ray, o chefe do FBI, comentou: traição. Garland, o chefe do Departamento de Justiça, criou o crime de traição. O governo Biden cometeu traição e eles nem sequer tomaram posse. E nós nem sabemos quem está por baixo da máscara fingindo ser Joe Biden. Nós nem sabemos disso. São coisas que sabemos com certeza. O Supremo Tribunal está reunido para analisar o caso. Tudo isso pode acabar em 5 minutos. Isso pode acabar em 5 minutos. E se eles tomassem essa decisão, seria obrigação dos militares intervir, porque agora não temos governo. Nós não sabemos, não temos, tecnicamente não. Tivemos um bando de bandidos, mas aos olhos das pessoas comuns que ainda estão adormecidas. Isso seria uma justificativa genuína para a intervenção dos militares, já que não temos um governo. A Suprema Corte disse que são bons, eles terminaram, acabou, mentiram, roubaram a eleição. O juramento de posse nunca foi prestado. Eles não seguiram a Constituição de tantas maneiras diferentes. Eles terminaram, acabou. Tem tantas outras coisas que podem acontecer aqui no instante. No instante. Por isso que eu disse que é muito importante ouvir o que o comandante em chefe diz. Porque ele está sempre transmitindo comunicados, ele está sempre nos transmitindo informações inteligentes. O projeto mais recente dele era sobre o 4 de julho, comemorando o 4 de julho. E o fato de termos sido uma nação por 250 anos e organizando uma celebração de um ano inteiro, dos Estados Unidos e uma espécie de feira, como uma feira mundial, onde todos os 50 estados se reuniriam e celebraríamos as culturas, a comida, tudo o que cada um desses estados representa e compartilha com os Estados Unidos e seu povo. Ele disse isso. Ele não está falando de alguém, ele não está soando como alguém que não está no controle, né? Eu espero que esteja ficando cada vez mais claro para todos, porque isso teve que acontecer dessa maneira. Eles tiveram que te mostrar, eles precisavam conscientizar a todos sobre o que estava acontecendo, para que vocês estivessem cientes e entendessem que as mudanças que estavam por vir eram necessárias para proteger o povo. Não o governo, mas sim o povo. É por isso que temos a segunda emenda. É exatamente por isso que temos o segundo mandato. Não, o segundo mandamento. George Washington alertou a todos que é por isso que era necessário ter uma milícia armada para se proteger não apenas de estrangeiros, mas também do próprio governo. Ele mesmo disse isso. Porque eles conheciam a história. O poder corrompe. É por isso que eles deram todo o poder ao povo, mas nos foi roubado. E nós não lutamos para recuperá-lo. Nós não lutamos para recuperá-lo. Lembre-se disso.
os chapéus brancos, os militares, a Força Espacial, o Comando Espacial, a Força Aérea, a Marinha, os fuzileiros navais, o Exército, a Guarda Costeira, a Guarda Nacional, todas essas pessoas, todos esses homens e mulheres nessas Forças Armadas são nossos filhos, eles são nossos vizinhos, eles são americanos, assim como nós. Compartilhamos o fardo. Não despejamos tudo isso sobre eles, porque eles têm as suas próprias vidas para viver. Eles têm as suas próprias famílias para cuidar. Isso não é responsabilidade total deles. A Constituição dos Estados Unidos, a original, conferiu esse poder a todos nós, a todas as nossas assembleias legislativas. Foi ali que ficou. Lembre-se, foram os estados que criaram o governo federal. Nós, o povo, criamos os estados criaram o governo federal, não foi o contrário. Nunca foi a intenção que fosse o contrário. Caso contrário, você vai levar essa merda. E aqui está, porque não prestamos atenção. Vejam só a encrenca em que nos metemos. Olha a bagunça que a gente está hoje. Olha essa bagunça. O que aconteceria com os outros países fora dos Estados Unidos se o sistema bancário entrasse em colapso? É por isso que todos estão juntando tijolos, é por isso que estão se desfazendo de títulos do Tesouro Americano, é por isso que eles estão caminhando para uma economia lastreada em ativos. Eles já sabem o que está por vir. Você simplesmente não sabe disso porque a nossa mídia é um lixo. Lixo puro. É simplesmente um lixo. Mas todos esses países já estão se preparando, eles sabem o que está por vir. É inevitável, é inevitável. Eles já sabiam disso. É por isso que eles estão se preparando, é por isso que eles querem reavaliar suas próprias moedas na proporção de 1 para 1, para que tenham condições equitativas para vender seus produtos, importar e exportar mercadorias. Então, quase todo mundo já sabe disso, exceto os americanos comuns. Interessante, né? Somos como os últimos. Muita gente nesse país é a última pessoa a saber. Infelizmente, quando finalmente se derem conta, chegarão tarde demais para a festa. É o que é. Você pode levar um cavalo até a água, mas é só isso que você pode fazer. Próxima pergunta. Um momento. Espere só um segundo, aguarde só um segundo. Eu acho que há pelo menos 50 países atualmente que já concordaram em participar dos BRICS. Nós temos 2 estados nos Estados Unidos que estão adotando uma moeda lastreada em ativos. Eles vão imprimir sua própria moeda estatal, como já faziam antes. Temos ainda 26 estados que não só proibiram a moeda digital do Banco Central, como também estão apresentando a documentação necessária para aderirem ao mercado de criptomoedas. Então, levando tudo isso em consideração, por que alguém pensaria que o Estado profundo está vencendo? Porque não. Acabou, estamos apenas concluindo os últimos detalhes. Estamos chegando ao fim disso, mas ainda vai ter muita emoção, vai haver alguma confusão. Então, muita coisa está acontecendo, você simplesmente não está ouvindo falar disso. Mas isso é real. Há muitas variáveis envolvidas e todos estão participando. Todas essas peças estão se movendo porque todos querem terminar isso. Eles querem se livrar da escravidão, eles querem se afastar daquela bobagem luciferiana, daquela escuridão. Eles querem que isso acabe logo, eles querem que isso desapareça de vez. Eles querem ser soberanos. Eles querem ser soberanos.
Ao ouvir um podcast sobre visão remota, parece que visualizar um ser humano ou outro ser é como uma invasão de privacidade, como se fosse um voyeur psíquico. Em que isso difere ou é diferente? Em que isso se assemelha ou difere de ter nossos pensamentos monitorados por pessoas benevolentes? Essa é uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Não tenho certeza se existe diferença. Não tenho certeza se existe alguma diferença. No entanto, eu só conheço pessoalmente uma pessoa que pratica a vidência remota e tenho certeza que ela é muito boa. A capacidade deles de entrar na mente de alguém e entender completamente o que essa pessoa pensa, como pensa, quais são suas intenções, eu acho que é provavelmente extremamente limitada. Em comparação com raças extraterrestres que monitoram os processos mentais da humanidade. Eu consigo entender a perspectiva extraterrestre de monitorar as linhas de pensamento da humanidade. Porque essa é a única maneira deles saberem se uma civilização será bem-sucedida no futuro. Será que a compaixão realmente existe? Será que o amor realmente existe? Será que existe mesmo amor pela humanidade e pela família? Porque talvez te surpreenda saber que no passado eles já se depararam com civilizações que eram puramente híbridas. Era uma mistura de coisas diferentes. E uma das coisas que eles absolutamente não tinham era empatia um pelo outro. Essas civilizações não sobrevivem. E a única maneira deles saberem disso é observando as suas linhas de pensamento, como elas interagem entre si. Eles demonstram compaixão pelos menos afortunados, eles também demonstram compaixão pelos outros em seu círculo social. Se isso estiver faltando, essa civilização não vai sobreviver. Não vai. Então eu entendo o lugar deles. Será que eles investem tempo e esforço em algo relacionado a uma raça como essa, sabendo que não podem incutir nela empatia ou compaixão? Eles não conseguem fazer isso, isso não é possível. Porque essa civilização foi criada ou existe sem isso. Esses tipos de civilizações que não têm empatia nem compaixão, não valorizam a vida de outras pessoas. E, portanto, geralmente, acabam extintas. O vasto universo, senhoras e senhores, de múltiplas dimensões. Agora temos trilhões de estrelas apenas na terceira densidade. Imagine como é na quarta, quinta, sexta. Provavelmente esse número é incalculável para nós. Você vai ver muita diversidade, muita experimentação. O que é ótimo. Não é como Mayberry, simplesmente não é. É complicado, é diverso, em alguns casos muito extremo. É tão óbvio porque os andromedanos te escolheram. Minha pergunta é: por que alguma coisa muda de um contato para outro nas mesmas perguntas? Por exemplo, você e outra pessoa disseram que existem naves-mãe
Helena, ou melhor, Helena Danan diz que não existem. Só para entender melhor, meus melhores votos. Bom, nós temos perspectivas diferentes. A definição de nave-mãe, tanto a ideal quanto a minha, é que ela viaja pelo espaço, onde gerações nascem e fazem a transição entre gerações. As gerações que ficaram para trás continuam a viver nessas naves. É o lar, é um planeta, é como um planeta que está viajando pelo espaço. E eles vivem lá, essa é a casa deles. Essa é uma nave-mãe. Podemos encarar a Terra como uma grande nave-mãe. Já nos referimos também à Mãe Terra. Isso é, na verdade, viajar pelo espaço. Está viajando pelo espaço. Não está ocioso, nunca fica ocioso. Portanto, a perspectiva de outras pessoas é a perspectiva deles. O que você acha? O que importa é o que você pensa. Não é o que os outros pensam, o que importa é o que você pensa. O que isso significa para você? O que isso lhe acrescenta? Então, pelo que eu expliquei, gerações nascem, vivem e morrem nessas naves espaciais. Isso é semelhante à Terra? Obviamente que sim. Então seria uma nave-mãe? Poderíamos de fato chamar aquilo de nave-mãe? Você precisa decidir isso. Eu já me decidi. E eu não me importo com o que os outros pensam. Na verdade, eu estou tão distante do que eles pensam. Seja lá o que eles pensam. Então, você tem que decidir. Peço desculpas se essa é uma pergunta antiga. Você realmente espera um clarão solar em 3 dias de escuridão para que as pessoas acordem? Estou acordado e entraria em pânico. O que você acha? Para que haja 3 dias de escuridão total, o sol precisa se apagar, desligar-se. Ou algo precisa se mover na frente dele e bloqueá-lo. O que, é claro, veríamos. É só isso. E mesmo que o sol parasse de girar em seu eixo, um lado do planeta teria dia e o outro lado teria noite. Portanto, eu não acho que os 3 dias de escuridão tenham sido interpretados corretamente. Pode ser que esteja sendo comunicado que todos os sistemas de comunicação serão desligados por 3 dias. O que significa que não haverá televisão, rádio, internet, telefones celulares, graças a Deus. E nós podemos simplesmente sentar no sofá e assistir nossos adolescentes perderem a cabeça. São essas pessoas que vão enlouquecer, porque é tudo o que eles conhecem. É isso que significa que o mundo deles se resume àquela telinha maldita. Então, talvez seja bom até mesmo conversar com nossos filhos quando eles não estiverem usando essa coisa boba e ela não funcionar. É isso que eu acho que vai ser. Eu não acredito que vai ser literal, porque as chances do sol se apagar são 0.
possibilidade de algo obstruir e bloquear toda a luz solar que chega ao planeta Terra é de 5%. O planeta parou a sua rotação em torno do próprio eixo por 3 dias, simplesmente parado ali, um de lado noite e outro dia, 5%. Simplesmente eu não consigo imaginar que isso aconteça dessa forma. Eu acho que vai ser uma questão de comunicação. E eu concordo com isso. Na verdade, eu gosto do silêncio. O motivo pelo qual eu saio para a natureza é exatamente esse.